Existe um esporte chamado sub-soccer. É uma partida de futebol, mas os jogadores ficam sentados. Não existe torcida, não existe campeonato conhecido e não existe rivalidade. E o mais estranho, os jogadores quase nunca comemoram quando fazem um gol, porque eles não estão ali tentando virar atletas famosos. Eles estão ali para que milhares de pessoas do outro lado da tela tenham alguma coisa em que apostar. E esse não é um caso isolado. Durante anos, uma das maiores casas de apostas do mundo criou uma verdadeira fábrica de esforços praticamente desconhecidos. Jogos acontecem 24 horas por dia, em galpões escondidos com jogadores pagos para entrar em campo. Tudo isso para manter as pessoas apostando. E ninguém fazia ideia da dimensão desse esquema, até investigadores começarem a rastrear cada detalhe dessas transmissões. O mercado mundial de apostas movimenta números difíceis até de se imaginar. Só nos Estados Unidos, aproximadamente 23 bilhões de dólares passam todos os anos por casas legalizadas. Mas existe um mercado muito maior acontecendo fora dos holofotes. Cerca de 67 bilhões de dólares circulam em plataformas ilegais. E uma das empresas mais presentes nesse universo é a OneXBet, fundada na Rússia em 2007, registrada em Chipre, licenciada apenas em Curaçao, mas acessível em praticamente qualquer lugar do mundo. No começo, ela fazia o mesmo que qualquer outra casa de apostas: futebol, basquete, tênis, esportes tradicionais. Só que, conforme foi crescendo, começou a adicionar conteúdos cada vez mais controversos. Uma investigação publicada no Reino Unido em 2019 apontou que a plataforma chegou a oferecer apostas em rinha de galo e até em eventos esportivos envolvendo menores de idade. Mas isso ainda não era a parte mais estranha, porque alguns meses depois veio a pandemia e ela acabou criando a oportunidade perfeita para criar algo completamente diferente e inovador. Em 2020, o mundo inteiro praticamente parou. Campeonatos foram cancelados, estádios ficam vazios, não havia futebol, não havia basquete, tênis, vôlei, nem nada. Só que havia um problema. As casas de apostas dependiam justamente desses eventos para continuar faturando. E então, algo curioso aconteceu. De repente, começaram a aparecer transmissões ao vivo de esportes que quase ninguém conhecia. Partidas de futebol produzindo floorball, tênis de mesa, badminton, sub-soccer, tudo acontecendo sem torcida, sem narradores conhecidos, sem qualquer informações sobre onde aqueles jogos estavam sendo disputados. E mais impressionante, as partidas aconteciam praticamente sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aquilo parecia uma linha de produção. Foi nesse momento que jornalistas do site Josimar decidiram investigar, mas descobrir onde aqueles jogos aconteciam parecia impossível. Então eles recorreram à organização especializada em investigações digitais, a Bellingcat. E foi aí que começou uma verdadeira caça ao tesouro usando apenas os vídeos das transmissões. À primeira vista, os vídeos não mostravam absolutamente nada, só uma quadra, algumas paredes e jogadores correndo. Mas os investigadores especializados conseguem enxergar detalhes que passam despercebidos para qualquer pessoa. Eles analisam portas metálicas, posições das janelas, pinturas nas paredes, modelos de luminárias, faixas de propaganda e até mesmo pequenas rachaduras. Depois, compararam tudo com fotos publicadas em redes sociais, imagens do Google, anúncios de aluguéis de imóveis, bancos públicos de fotografia, e foi assim que eles conseguiram localizar 16 locais diferentes. A maioria delas ficava em países do leste europeu, principalmente na Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. Um dos casos mais curiosos aconteceu por causa de um mural. Ao fundo de uma transmissão, parecia a pintura de um famoso jogador de basquete. Aquele único detalhe foi o suficiente para identificar o prédio em pouquíssimos minutos e descobrir onde aqueles jogos realmente estavam acontecendo. Mas localizar os lugares era apenas metade da história. Ainda faltava descobrir quem eram aquelas pessoas em campo. Um dos jogadores identificados pelos investigadores aceitou contar sua experiência. Seu nome era Dmitry. Segundo ele recebeu aproximadamente 30 dólares por dia para participar das partidas. Durante um único turno, jogava 6, às vezes 7 jogos.
como se fosse um funcionário de uma fábrica. Ele abandonou o trabalho depois de apenas uma semana, mas antes revelou um detalhe que chamou a atenção. Os jogadores eram orientados a nunca deixar uma partida passar de 5 gols. Se isso realmente acontecia de forma sistemática, significa que, pelo menos em parte, os resultados poderiam estar sendo controlados. A investigação encontrou algo muito mais preocupante: indícios de que alguns participantes eram menores de idade. Além disso, os investigadores ligaram essas competições a relatos sobre tráfico de atletas do sul da Ásia, levados para disputar ligas de cricket na Rússia. Embora nem todos os casos tenham sido comprovados individualmente, o conjunto das evidências levantou sérias dúvidas sobre a forma de como essas competições eram organizadas. Mas existe uma pergunta ainda maior: se esses jogos movimentam tão pouco dinheiro, por que investir tanto para mantê-los funcionando? A resposta muda completamente a forma de como você enxerga todo esse esquema. É aqui que a investigação chega à conclusão mais importante. A 1xBet ganhava relativamente pouco dinheiro com essa partida, menos de 10%. Então, se elas quase nunca davam lucro, por que continuar produzindo centenas delas? Porque elas nunca foram o produto principal. Elas eram a propaganda. Esses esportes estranhos chamavam a atenção, viravam vídeos das redes sociais, despertavam curiosidade e faziam milhares de pessoas criar uma conta na plataforma. Depois disso, o usuário era direcionado para o verdadeiro negócio: cassinos online, caça-níqueis, poker, jogos em que a margem de lucro da casa pode chegar perto dos 50%. E havia outro benefício: quando alguém perdia dinheiro no cassino, podia voltar imediatamente para apostar em um jogo de futebol reduzido ou em qualquer outro esporte exótico. A sensação de apostar em um favorito, ver um placar e acreditar que tinha o controle da situação fazia muita gente continuar jogando. Não era sobre o esporte, era sobre manter o jogador preso dentro de uma plataforma. O mais surpreendente é que, enquanto todas essas investigações aconteciam, a marca continuava aparecendo no futebol profissional. Mesmo sem licença para operar em alguns países, como Espanha e França, a 1xBet fechou contratos de patrocínios com clubes gigantes, entre eles Barcelona, PSG, Lyon, além de algumas diversas ligas nacionais. E um detalhe chamou a atenção dos investigadores: o material promocional ligado ao Barcelona. O suposto porta-voz apresentado pela empresa utilizava a fotografia de um jornalista da CNN, numa imagem falsa. Algo que poderia ter sido percebido com uma simples verificação. Talvez isso mostre como muitos desses acordos passam por pouca checagem. E existe um dado que resume bem como esse mercado cresceu. Em 1999, apenas um clube da Premier League estampava uma casa de apostas na camisa. Em 2025, já eram 11. As apostas deixaram de ser apenas um patrocinador. Elas passaram a fazer parte do próprio espetáculo. Quando você vê um esporte estranho aparecendo em anúncio de apostas, talvez ele nem exista fora daquela transmissão. Talvez aquele jogo tenha sido criado apenas para manter alguém apostando por mais alguns minutos. E essa, talvez, seja a parte mais preocupante de toda essa história. Se você já viu algum desses jogos bizarros aparecendo em propagandas ou em sites de apostas, comente aí qual era. Até a próxima!